Hoje vamos falar sobre os 5 erros que destroem um relacionamento. E como ter relacionamentos positivos é uma das nossas maiores fontes de alegria, vamos colocar uma lupa nisso e dar uma analisada para você passar a ter relacionamentos positivos. E o primeiro erro comum está ligado à comunicação, a maneira como a gente fala com a outra pessoa, o nosso parceiro, parceira, com os nossos familiares, não importa, é a comunicação. Muitas vezes a gente fala de uma forma acusando a outra pessoa, por que você fez isso, você fez aquilo? Definitivamente isso não é uma boa maneira de se conversar. O modo correto de abordar questões sensíveis e difíceis é sem fazer acusação. E aí você me pergunta, como fazer isso? Então eu vou te explicar aqui agora. Você começa a conversa dizendo assim, olha, quando você faz tal coisa, eu fico triste, me chateia, eu fico sentida, me machuca. Você percebe que isso é muito diferente de você falar, porque quando você fala assim, é muito diferente. É uma maneira educada de falar, com gentileza, sem ficar acusando a outra pessoa. É muito ruim ficar acusando. Então, essa maneira de conversar, de se posicionar, sim, você pode falar tudo que você está sentindo, mas de uma forma educada, com gentileza e se posicionando dessa maneira, explicando o que você está sentindo e pedindo também para outra pessoa pensar como ela se sentiria no seu lugar. Então, essa forma de comunicação positiva, você pode inclusive estabelecer regras para que cada um fale ao mesmo tempo. Então, por exemplo, você pode pôr lá um timer, você dá 5 minutos para a pessoa falar. Enquanto essa pessoa estiver falando, você vai ouvir. E não é ficar com um monte de pensamento na cabeça, já procurando as respostas, né? Que você vai dar para essa pessoa no que ela está falando. Não. Ouça com o coração aberto. Queira ouvir. Né? Isso é ouvir ativamente. Então, isso é super importante. Você de fato ouvir. Deu 5 minutos, parou aonde tiver, corta, e aí é a sua vez de falar e o outro ficar ouvindo. E não tem que interromper. Deixa a pessoa falar até o final, como você vai falar ao final. Aí você pode fazer uma segunda, uma terceira rodada. Você percebe que esse tipo de diálogo é uma forma de descalar a tensão, é uma forma mais amorosa de se conversar, porque com acusação não leva a nada. Então, essa é a primeira coisa que você fazer, deixar o outro falar e você ouvir e refletir, cada um refletir sobre o que está sendo dito e colocar como vai se comprometer a melhorar isso, tá? Então, essa é a primeira grande dica. A segunda, que é o segundo erro que as pessoas às vezes cometem, é a falta de respeito. Eu costumo dizer, e falava isso para minha filha desde pequena, respeito é bom e eu gosto. Não dá para você ter um diálogo construtivo sem respeito, sem educação, sem um ouvir o outro. Não quero nem falar em xingar, em outras coisas, porque não dá. Gente, isso é um nível que não dá. Então, respeito na hora de falar, respeitar a outra pessoa, não ficar desqualificando, não falar, você é isso ou você é aquilo, não. Lembre-se da primeira regra, né?
sempre fala, olha, eu sinto assim, para mim é dessa forma, sempre com respeito, gente. Qualquer relacionamento precisa de respeito, porque sem respeito, no médio e longo prazo, não vai sobreviver. E também nada de querer ficar controlando um ao outro. Este é outro erro. É o terceiro erro. É você querer controlar, dominar a outra pessoa, manipular a outra pessoa. Isso pode gerar, inclusive, um relacionamento abusivo. Também não vai funcionar no médio e longo prazo, porque a pessoa pode se cansar e vai com certeza se cansar e vai querer pular fora. Vai ser uma questão de tempo. E se estiver num relacionamento abusivo e não está sabendo como sair, vá procurar ajuda especializada. Vai procurar apoio para você conseguir sair dessa situação. E relacionamento abusivo existem para os dois lados, tá? Não é só de homem para mulher, mas também tem mulheres que também podem estar provocando um relacionamento abusivo. Não permita isso. Isso destrói, mais uma coisa que acaba e destrói qualquer relacionamento. Mais uma dica aqui para você. Comprometimento com o casal, comprometimento com os familiares. Isso significa o quê? Você ter tempo, você investir no outro relacionamento, dar apoio para o outro quando necessário, sempre com respeito. É uma parceria, pensa numa parceria, é para somar forças. Claro que às vezes tem desentendimento, tem dificuldades, é você ter uma visão mais ou menos comum, um objetivo comum. Por exemplo, se alguém não quer ter filho e o outro quer ter filho, você percebe que isso pode ser uma coisa que no médio e longo prazo não vai funcionar. Porque quem quer ter o filho vai pular fora e vai buscar uma outra companhia onde ele vai poder realizar esse seu desejo. Então é importante ter uma visão comum, ter valores semelhantes, uma perspectiva de vida em comum a longo prazo. Então, o comprometimento significa investir tempo no relacionamento, ter tempo um para o outro, ter tempo para estar junto, porque se a pessoa é um workaholic e fica trabalhando praticamente 7 dias por semana sem ter tempo, não há relacionamento que sobreviva a médio e longo prazo sem uma convivência constante, em que você praticamente só conversa com a pessoa, talvez pelo telefone, por WhatsApp, e não está tendo convivência. A gente precisa estar junto. Quarta coisa, o quarto erro, é a gente entender que nós somos iguais e que o poder entre as pessoas é igual. Então, se tem divergência em alguma coisa, vai se discutir, no bom sentido, conversar a respeito, procurar uma convergência de interesses e procurar um caminho em comum. E uma vez tomada uma decisão, seguir por ela, permanecer nela. Então, assim, é aquilo voltando, não é um subjugar o outro ou tentar controlar. É a gente entender que é uma parceria de iguais, ainda que as funções sejam diferentes. E o quinto erro, que muitas vezes se comete, e é comum negligenciar essa área, é a falta de romance, é a falta de intimidade, é a falta de tempo em comum, de estar junto, colocar todas as outras coisas na frente, filhos, parentes, mãe, pai que está idoso, tudo isso, e não sobrar um tempo para o casal, não sobrar um tempo para essa parceria estar junta. Claro que às vezes tem períodos mais confusos, mas a gente está falando de uma forma geral. Então, se a gente quer
ter relacionamentos positivos e que são uma grande fonte de nossa alegria e de nosso bem-estar, a gente precisa investir nisso. E por isso eu preparei uma aula gratuita que você, clicando no link aqui abaixo, você vai conhecer os 3 níveis de nossos relacionamentos e a importância desses 3 níveis para a nossa felicidade e para a gente ter bons relacionamentos de um modo em geral. Vai lá, clica no link aqui abaixo que você vai gostar.